Meus irmãos, então, hoje meu assistente em off lá pediu para mim não chamar ele, que teve uns contratempos, né, meu assistente? O assistente teve uma queda de bicicleta, rasgou toda a bermuda, tá, né? A bermuda dele sofreu com a queda. Foi? Eita, nós. Ei. Meu assistente, preciso de você aqui mais uns 20 anos ainda. Então é isso, aí nós estamos na pergunta de número 25, né? A pergunta é: a morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Sim, então, eu vou perguntar de novo, né? A morte de Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Então, hoje é a nossa 25ª pergunta. E é interessante que esse assunto, por mais simples que seja, mas ele ainda bate na trave, né? Como a gente vai observar logo à frente. Então ele pergunta, né, se a morte de Cristo significa que todos os pecados foram perdoados. E aí ele responde: sim, a morte de Cristo, meus irmãos, significa que todos os pecados podem ser perdoados. Todos os pecados podem ser perdoados. Isso é maravilhoso, né? Essa é a melhor notícia que a gente poderia ter recebido hoje. Todos os pecados podem ser perdoados em Cristo. O mais feio, aquele mais horroroso, aquele mais cabuloso, aquele que a gente tem vergonha até de contar, esse também pode ser perdoado por Cristo. Sabia, Bruno? E a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, aí a gente vai entrar em dois problemas. Existe um grupo que acredita que hoje não existe mais pecado do Espírito Santo, contra blasfêmia contra o Espírito Santo, e existe um grupo que acredita que ainda há pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse pecado não é perdoado, a Bíblia diz, né? Agora a disputa é se ainda pode cometê-lo ou se não. Aí é outra dinâmica. Eu particularmente acredito que não pode, porque rapidamente, né? Essas duas são boas. A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você atribui aquilo que Jesus estava fazendo como obra de Satanás, ou por isso que você está fazendo isso por meio de Beelzebul. Então hoje Jesus ele não atua diretamente, ele atua por meio da igreja. Então nessa perspectiva não tem como mais blasfemar contra o Espírito. Mas existe um grupo também muito grande que vai dizer que não. Quando você apostata da fé, quando você renuncia ao Evangelho, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque você conheceu, né? Você ouviu as verdades e agora você descredita daquilo. Então há essas duas possibilidades. Eu fico com a primeira, né? Mas isso é tranquilo. Quem comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, se é que pode cometer ainda, ele não é um salvo, ele já está perdido. Mas todos os pecados, meus irmãos, exceto, muito bom lembrado, né? Que todos é todos, mas menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então sim, como a morte de Cristo na cruz pagou plenamente a penalidade de todos os nossos pecados, Deus, meus irmãos, graciosamente Ele imputa a nós a justiça de Cristo como se fosse nossa, e não mais se lembrará dos nossos pecados. Eu acho que essa é a melhor parte daquilo que Deus faz por nós. Isaías vai dizer que Deus, Ele, quando nos perdoa, Ele joga o nosso pecado longe, e dos nossos pecados não se lembra mais, né? Tem gente que ainda fica bugado com essa questão de não lembrar, mas não lembrar é na perspectiva de não acusar novamente, tá? Porque a gente não tem amnésia. Deus ele é um Deus eterno e soberano. Deus ele esquece no sentido de que aquela culpa não é mais imputada a você. Você está livre daquela dívida. Então é nesse sentido que
os pecados foram esquecidos. Tem gente que acha que, mas eu ainda lembro do que a pessoa fez comigo. Eu falei, não, mas é porque não tem nada a ver amnésia com, é só uma questão de não mais cobrar a dívida. Então Deus, meus irmãos, Ele faz isso conosco. E o texto base para nós aqui é 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que diz: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então é uma verdade que um cristão nunca deve esquecer, é que Cristo morreu para pagar a nossa dívida, os nossos pecados. Tudo Cristo pagou, nada fica de fora, nada. E a ideia principal aqui desse capítulo e desses versos de 2 Coríntios é a reconciliação. Nós já estamos vendo isso. O pecado, ele nos torna inimigos de Deus. Então o pecado, ele impossibilita a comunhão, né? Do mesmo jeito que quando nós pecamos uns contra os outros, dependendo da situação, dependendo do pecado, esse pecado ele quebra a comunhão, ele quebra a confiança. Foi o que nós fizemos com Deus. O nosso pecado, ele nos separou da presença de Deus. Por isso que nós fomos lançados para fora do jardim do Éden. O jardim representava santidade, o lugar de Deus. Deus não habita onde tem pecado. Então quando o homem peca, esse homem ele é expulso da presença de Deus. Por isso que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aí, como o texto vai nos dizer, e como a pergunta também já nos respondeu, meus irmãos, Jesus, ele é a esperança para nós. O próprio Deus, ele tinha um plano antes da eternidade, lá na eternidade, para mim e para você. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus, o que Deus faz por mim e por você tem que nos encher de alegria, e a nossa resposta tem que ser ativa. Por meio de quê? De adoração, de louvor, né, de sacrifícios vivos, de exercer os nossos dons para o Senhor. Porque Deus, ele tem um plano que ainda não terminou, está em plena execução. E quando esse homem se volta para nós, quando esse homem se volta, né, contra Deus, Cristo, ele, num gesto tão amoroso, gracioso, ele morre de maneira sacrificial. Às vezes nós nem pensamos nisso, né? Imagina, antes da fundação do mundo, Deus planeja todas as coisas. Eu e você, nos nossos relacionamentos, será que você já pensou em algum momento na sua vida de que quando o meu filho, meu cônjuge, ou algum irmão da igreja, ou alguém que vive comigo no meu trabalho, alguém perto, próximo, se ele pisar na bola, eu vou perdoar? A gente não tem essa perspectiva, né? Do mesmo jeito que a gente não levanta da cama e fala, hoje eu vou bater o carro, hoje eu vou brigar com alguém. Eu acho que da mesma maneira a gente não para pensar e fala, não, eu vivo num mundo quebrado, eu me relaciono com tanta gente, muitas pessoas me magoam, eu magoo também, eu falo que não devo, escuto que não preciso, né? Mas eu estou disposto a perdoar. Foi isso que Deus fez, meus irmãos. Ele já planejou. Deus não foi pego de surpresa, igual nós somos pegos. Por isso que quando a gente tem que refletir no que Deus faz, no Evangelho, daquilo que Deus fez por mim e por vocês, tem que nos constranger, né? Porque Deus, sabendo o que a gente iria fazer, Deus ainda nos perdoa, né? Deus ainda nos dá chances e mais chances, por mais feio que seja o nosso pecado. Mas há uma dúvida que paira, né, nos corações mais sinceros da igreja. Existe essa dúvida. As pessoas que são até velhas de igreja, mas lá no fundo, às vezes, por causa de um discipulado menos profundo, as pessoas ainda se indagam se de fato Deus perdoa os meus pecados.
porque nós temos uma vida aparentemente tranquila, né? Por isso que é uma dificuldade das pessoas se verem como pecadores, porque a gente às vezes fala o que não deve, vê o que não deve, né? A gente não paga uma coisa aqui, a gente briga aqui, a gente vive uma vida comum, e é uma tendência do ser humano de julgar isso normal. Não, eu não sou pecador, né? Eu faço tudo certinho. Mas eu não estou falando nessa vida comum, eu estou falando de alguns pecados que nós cometemos, que são pecados mais feios, aqueles que a gente gosta de esconder. E pessoas que convertem, eles às vezes carregam essa culpa. Será que Deus realmente me perdoou? Né? Pecado, por exemplo, de pedofilia, estupro, assassinato, coisas mais feias, né? Não que o pecado não seja todo feio, mas existem alguns pecados que são mais tenebrosos. Já me perguntaram: pastor, mas Deus vai perdoar alguém que estuprou uma criança de 2 anos? Né? Um pai que faz uma maldade com os filhos, aquele que tinha que proteger o que abusa. Mas o fato, meus irmãos, que a promessa de Deus é que Deus perdoa todos os pecados. Não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. A graça de Deus, ela alcança esse pecado mais feio. Por isso que o que Cristo fez na cruz por mim e por você, Ele nos liberta do pecado, do poder do pecado, da escravidão do pecado, da culpa do pecado. Por isso que quando nós nos arrependemos, Cristo nos perdoa, e nós não podemos mais permitir que o inimigo ele lance essa culpa nos nossos corações. Não. Por isso que um processo de santificação, de pensar nas coisas do alto, é extremamente interessante para mim e para você. Então, aquele pecado, talvez você conheça alguém que tem esse questionamento, né? Mas se ele for arrependido, se de fato ele se arrependeu, confessou, Deus perdoa, meus irmãos. Essa é a promessa. Esse é o nosso Deus ao qual nós servimos. A gente não precisa de andar de joelhos, a gente não precisa de dar chicotada nas costas, a gente não precisa de pagar promessa. É simples assim. Se arrependeu, o que Cristo fez é suficiente. Por isso que Ele vai dizer para nós lá no texto tão conhecido, que eu e você devemos estar com Ele em mente constantemente, que é 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. De quê? Toda injustiça. Então há uma sequência nesse perdão que Deus nos dá. Se nós confessarmos, a confissão faz parte do arrependimento, porque nós temos visto isso, a gente peca contra Deus, contra alguém. Então há uma necessidade de perdão no aspecto horizontal e no aspecto vertical, e Deus nos purifica. No comentário do Richard Sibbes, que é um puritano, e ele comentou no livrinho aí do catecismo, ele fala assim, ele indaga, né, essa dúvida: será que Deus perdoa? Né? Ele indaga com uma pergunta, né? Ele diz assim, se todos os nossos pecados colocados sobre Cristo não tirarão o amor de Deus em relação a Ele, ou não tiraram, poderiam tirar o amor de Deus em relação a nós, quando pelo sangue de Cristo nossas almas são purificadas? Então ele faz uma pergunta já respondendo, porque Cristo, meus irmãos, Ele levou sobre Ele o meu e o seu pecado, e se Cristo, carregando o pecado de todo o mundo, o próprio Deus Pai ainda o amou, quanto mais nós. Então, o fato do nosso pecado ser feio e nos separa de Deus, o arrependimento, a confissão e o sangue de Cristo, Ele nos possibilita a volta para a comunhão, porque o próprio Cristo, Ele nos reconciliou por meio da cruz, e o texto de Hebreus vai dizer que é um sacrifício perfeito, que aconteceu de uma vez por todas. Não é como no Antigo Testamento, que
toda reunião, todo culto precisava de ter sacrifício. Todo dia de manhã tinha que ter sacrifício, todo dia de tarde tinha que ter sacrifício, porque era insuficiente. Cristo não, meus irmãos, morreu de uma vez por todas. É interessante que agora é o homem pecador que precisa de reconciliar-se com Deus. Deus, Ele resolveu o problema. Ele enviou seu Filho, Ele teve um plano, Ele executou o plano. A cruz, o sangue de Cristo resolveu o problema da inimizade de Deus com os homens. Agora é a humanidade que está em rebelião e continua em rebelião contra Deus. É por isso que eu e você temos que entender, quando as Escrituras nos apontam a promessa do perdão e da reconciliação aos que se arrependem. Eu tenho visto isso constantemente, né? Onde eu tenho visto, eu gosto de observar essas coisas, a maneira que as pessoas percebem Deus, ou a percepção que as pessoas têm de Deus. E eu percebo que as pessoas tão próximas a nós têm uma percepção muito distante da realidade de quem Deus é. Elas têm uma percepção de um Deus que é amoroso, um Deus que é bondoso, mas um Deus que parece que está tão longe de tudo que está acontecendo. E essas pessoas são boas e quando morrer vai morar com Deus no céu. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que é um coração arrependido, é alguém que sabe quem é Cristo, que conheceu de fato o pão da vida. Aqueles que reconhecem tudo aquilo que nós somos e aquilo que Deus fez por nós. Por isso que quando Salomão ele vai orar no templo, né? Quando ele termina a construção e faz aquele culto bonito, eu gosto desse texto. Ele vai dizer assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Cristo fez por mim e por você, meus irmãos. Não existe pecado feio que Deus não possa perdoar. Se o meu povo se humilhar, se arrepender, orar, me buscar, eu irei perdoar. Essa promessa tem que encher os nossos corações de esperança e de alegria. Nada do que eu possa fazer vai fazer com que o sangue de Cristo não tenha suficiência e poder para lavar, para restaurar. Então, a primeira ideia que a gente vê nesse texto aqui é essa questão de reconciliação. Foi o que Cristo fez por mim e por você. Nos reconciliou novamente em Deus. Outra ideia que ele traz aqui também nesse texto é a imputação. É interessante que a imputação aqui, o termo usado nesse capítulo, nessa parte de 2 Coríntios, é um termo financeiro, né? E significa justamente pagar a conta de alguém, ou colocar na conta de alguém. É aquilo que nós já fizemos quando a gente era menino e sabia que o pai tinha uma conta na mercearia. Alguém já fez isso alguma vez? Não, coloca na conta do meu pai. Aí você sai chupando um chiclete ou comendo uma bolacha. Foi isso que Cristo fez, né? Ele pegou tudo, a nossa dívida, o nosso pecado, e colocaram na conta dele. Tudo na conta de Cristo, meus irmãos. Tudo isso. Então essa reconciliação, ela precisava de acontecer através da justiça de Deus que seria satisfeita. A gente já viu isso. Então na cruz é onde Deus leva todo o pecado meu e seu diante dele. Imagina, ali, por isso que a gente já viu isso também, né? Por isso que Jesus ora no Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice. Não é medo de morrer. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Estava tudo organizado, mas era a separação do Pai. É isso que o pecado faz comigo e com você diante de Deus, nos separa. Então Jesus ali, ele experimentou aquilo que ele antes nunca tinha experimentado, que é a separação do Pai, porque Deus é santo e Deus, ele não habita onde tem pecado, não tem comunhão com o pecador. Então essa ideia de um Deus amoroso, que é, mas de um Deus bonzinho, que também é, mas que aprova tudo que eu e você fazemos, não é a ideia do Deus das Escrituras. É um Deus que, eu
estava vendo essa semana na internet, a cegueira espiritual é um negócio interessante. A Tami Miranda falando sobre o batismo dela, não sei se alguém viu, né? E ela explicando o batismo de forma correta. Não, porque eu batizei, e batizar é morrer para os pecados. Então eu morri. Eu falei, a teologia dela está certa, a vida que não está. E eu fiquei pensando, falei, Deus, que cegueira é essa? Por isso, meus irmãos, que não tem jeito, a vida espiritual é Deus quem coloca. Porque uma pessoa que entendeu, ela sabe, batismo significa morte, batismo significa morrer para os pecados, morrer para a velha vida. Mas na cabeça dela está tranquila. Você está entendendo? Olha a cegueira que o pecado causa. Então, o caso dela mesmo, ou dele, né? Se de fato se arrepender um dia, Deus também morreu por ele, né? Deus também morreu por ele. E independente disso tudo que aconteceu até hoje, Deus foi quem levou esse pecado na cruz. E é isso que o pecado faz. Eu acho que a pior coisa do pecado na nossa vida é ele nos anestesiar. É você estar dentro da igreja, achar que é crente e naquele dia ouvir: apartai-vos, maldito, não vos conheço. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Eu não sei se você já teve essa sensação. A gente que já jogou bola, a gente treinava, tinha equipe, vai ter o campeonato, a gente sabe, treinou nos titulares, tudo certinho. Vai ter convocação, não tem como dar errado. Você treinou certinho, treinou nos titulares, está certinho. Chegou no dia da convocação, você não vai. Peraí, como? Eu estava aqui, junto com todo mundo, eu treinei. A sensação horrível. É lógico que a comparação não tem nem como se comparar. Mas, meus irmãos, imagina só. Deus, ele recebe tudo isso. Então, outra ideia, além da reconciliação, essa imputação aqui. Cristo, meus irmãos, ele foi tratado por Deus como se fosse todo responsável pelo pecado. Imagina. Deus, a gente viu isso, a justiça de Deus precisava ser satisfeita, e ele satisfez em Cristo, no seu Filho. Outra coisa que a gente tem que observar, né? Se o próprio Deus não deixou escapar Cristo, que estava carregando os nossos pecados, o que será de nós, meus irmãos? Por isso que a nossa vida, meus irmãos, tem que ser constantemente analisada através das Escrituras, para que nós nos encontremos aptos e aprovados pelo próprio Deus. Aquele que veja ou pense estar de pé, né? Fico pensando a nossa fragilidade com o pecado. Cristo levou isso tudo. Ele recebeu essa carga todinha, né? O que era absolutamente perfeito morreu no lugar dos pecadores. Cristo, sem defeito, sem culpa. E Cristo, ele se identifica comigo e com você. Ele se identifica conosco, e aí a nossa culpa é colocada sobre ele, e ele agora leva a punição. Aquilo que era para mim e você tomar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A ideia de imputação. Por isso que quando eu e você olhamos para Cristo, a gente tem que ter um olhar inteligente, racional e de fato daquilo que Deus fez por mim e por você. Ele é Deus, Ele é amoroso, Ele é grandioso, Ele é isso tudo mesmo. Mas, meus irmãos, o que Ele fez por mim e por você? Ele pagou um preço, Ele tomou uma surra, Ele foi punido por uma culpa que era minha e sua, não dele. E agora a justiça que é dele é imputada a mim e a você. A vida dele é imputada a mim e a você. Por isso que nós nos identificamos com Cristo. Aí, como que essa doutrina nos serve de motivação para servir a Cristo? Paulo, ele diz isso nessa parte que nós não lemos. Observa no verso 18, 19 e 20 de 2 Coríntios.
Ele vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Por isso que a gente precisa de meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Tudo provém de Deus, Deus fez tudo. Então, Cristo nos reconciliou, Cristo se identificou, Cristo foi, quem pagou a conta para mim e para você. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo. Como que a gente responde a isso? Nós recebemos o ministério da reconciliação. Quem você é? Você agora é um embaixador de Cristo. Lembra do Sermão do Monte? Os pacificadores verão a Deus. Quem são os pacificadores? Agora em Cristo nós, por causa do ministério da reconciliação, nós temos a palavra. Meus irmãos, o crente, ele é um embaixador de Cristo. Eu não faço nada na minha vida, eu não tenho nada, eu não sou importante. Você é um filho de Deus, meus irmãos, embaixador de Cristo. Alguém que Deus deu para você o ministério da reconciliação. Alguém que Deus deu para você um ministério para expandir o reino dele, aonde Deus tem te colocado, para falar do Evangelho, para falar de Deus, para falar do amor, para falar do Evangelho. Você agora, como Pedro vai dizer para nós, você agora é um sacerdote. Você agora sai do status de desobediência, filho do inimigo de Deus. Agora você é adotivo, filho, cordeiro com Cristo, família de Deus. Meus irmãos, essas doutrinas são simples e tem que ficar gravada na minha mente e na sua, para que isso fique na massa do meu sangue e do seu. Você é um filho de Deus, você tem propósito de vida. O propósito da sua vida, como a gente disse esses dias para trás, o propósito de Deus na sua vida é redentivo, não é te fazer um cara rico, um cara próspero. Não, se Deus fizer isso, faz parte do plano que Deus não revelou a mim e a você. O plano revelado é que todas as coisas cooperam para Deus, tudo aquilo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque o plano de Deus é redentivo. O propósito na minha vida e na sua também é redentivo, para que através de nós o ministério da reconciliação também expanda. Deus confiou pessoas aos meus cuidados e aos seus cuidados. Você tem um ministério pastoral em pequena escala, outros em maior escala. Por isso que nós somos sacerdote real, nação santa. Aquilo que Deus fez por mim, por você, meus irmãos, tem que nos motivar. Por isso que a nossa passagem nessa vida é como peregrino e forasteiro. Nós devemos sim trabalhar, nos dedicar, pode sonhar, conquistar, não tem problema. Isso faz parte de um bom servo. Mas a primazia que tem que ocupar na minha vida e na sua é o reino de Deus sendo expandido, é a proclamação desse ministério da reconciliação, é o Evangelho sendo proclamado, são vidas sendo alcançadas através de mim e de você. Essa é a maior de todas que eu e você precisamos saber. Esse é o maior propósito que Deus colocou diante de mim e de você. O resto é secundário. Isso tem que ficar claro na minha vida e na sua vida. Isso tem que nos encher de alegria. Isso que Deus fez por mim e por você. Ele começa o texto assim, tudo provém de Deus. Você crê nisso? Que tudo provém de Deus? Tudo provém de Deus. Eu estou lendo um livro aqui, aquele que eu comprei para a gente estudar ele nas EBDs aqui. Meus irmãos, o nosso problema é que a gente divorciou teologia de prática. Tem muita gente bom de Bíblia e ruim de vida. Mestre, falando, mas numa tragédia vivendo. E isso mostra o nosso coração.
Porque aquilo que a gente fala, a gente pode mentir com a vida. A gente pode falar que ama a Cristo, deseja a Cristo, mas a nossa vida, ela mostra a realidade do nosso coração. Por isso que a gente vai começar a estudar, né, no segundo semestre, as doutrinas aplicadas de forma mais prática na nossa vida, para que a gente não viva essa dicotomia, onde, não, as Escrituras é palavra de Deus, mas aí quando você precisa da Bíblia, você recorre a qualquer outra coisa. Não, eu sou um filho de Deus, mas aí quando alguma coisa na sua vida dá errado, você entra em desespero, porque eu sou filho de Deus, tem que dar certo, e às vezes não é assim. A gente viver por fé é você saber que em meio ao tormento, ao caos, nós ainda cremos que no final Deus se levantará e tudo vai dar certo. Então a nossa vida intelectual, a nossa teologia, ela tem que estar o mais próximo possível da prática. É difícil, mas é assim que tem que ser. Então tudo provém de Deus, meus irmãos. Deus, ele planejou todo o plano de salvação, toda a história da redenção culmina onde? Numa nova criação no fim do tempo. Tudo está centralizado em Deus. Deus criou todas as coisas. Deus agora cria um novo povo para Ele, novos céus e novas terras. O Deus Criador continua criando. Por isso que a gente leu o texto de Romanos, para que eu e você possamos olhar para esse Deus e glorificar, adorar por quem Ele é, por que Ele fez. Todo pecado é perdoado em Cristo. Isso aqui já bastava, a gente já podia ir embora satisfeito. Por isso que Paulo vai dizer lá no verso 36 do capítulo 11 de Romanos: porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A minha vida, meus irmãos, a sua vida é para Cristo. Tem que ser para Cristo, tem que ser para a glória de Cristo. Eu estava ouvindo esses dias para trás algo que eu não lembro o que é, mas eu lembro da história. As pessoas que convivem conosco, elas conseguem perceber que nós somos crentes. Os meninos que estudam com vocês na escola, da sua sala, Bruno, na sala da Ana Júlia, da Luísa, o Davi dormindo de novo, gente, filho do pastor, dormindo de novo. Só me bate de vergonha esse menino. Ei, Davi Lambari. Nadou muito hoje, vou dar uma vez, nadou uns 10 mil metros hoje. Então, meus irmãos, quando a gente era menino, né, eu não estou querendo falar que a gente era mais santo, não é isso, mas algumas coisas a gente não fazia, e no nosso grupinho, por exemplo, os meninos falavam assim: você é um crente. Na adolescência tinha também isso, né? Pouco mais tinha, porque a gente também era muito crente safado, né? Não estou querendo falar que a gente era uma geração mais santa, porque nunca foi isso, mas a gente conseguia destoar em alguma coisa, a gente destoava dos demais. E hoje? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que é você saber que Deus nos reconciliou, que Deus levou sobre si todo o meu e seu pecado, a nossa culpa, e como é que a gente vive? As pessoas que convivem conosco, né, principalmente nos ambientes onde tem muito descrente, eles conseguem identificar em mim e você que você é crente? Porque se não consegue, meu irmão, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se a gente faz dieta, se a gente faz musculação, se a gente faz algum esporte, se a gente faz qualquer outro tipo de coisa, as pessoas se identificam muito rápido como vivendo conosco. Mas por que elas não estão vendo Cristo em mim e você? É porque talvez essa questão de entender não desceu para o coração. E esses tipos de pecados são pecados que eu acho que são os piores da igreja, os nossos. A gente não vê que isso é tão maléfico e tão mortal quanto um adultério. Então nós temos que entender, meus irmãos, Cristo nos perdoa desse pecado, dessa omissão, dessa mentira que a gente vive. Nós devemos nos arrepender, Ele também perdoa todo o pecado. Nós temos que aprender a refletir Cristo. É difícil,
Mas Cristo diz que Ele efetua em nós tanto querer quanto realizar. Eis que estou convosco todos os dias. Olha, eu e você não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. A gente tem o próprio Cristo comigo e com você. Deixou o Consolador, deixou o Espírito. Você é templo do Espírito. Você já parou para pensar nisso? O Espírito Santo habita em mim e você. Você dorme com Deus, acorda com Deus. Você não está sozinho. Às vezes é porque a gente tem alimentado mais outras coisas do que o próprio Espírito. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer assim, não entristeçais o Espírito. É Deus, meus irmãos. Deus nos salvou. Pode entrar o caos que for, Deus nos salvou. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara àquilo que Deus preparou para mim e para você. Então a pergunta, a morte de Cristo é capaz de perdoar todo o pecado? É o mais feio que eu e você cometeu. Não deixa o inimigo colocar na sua cabeça que você ainda é culpado daquilo que você se arrependeu. Não deixe. Não deixe. Todo pecado confessado, Cristo perdoa. Todo pecado confessado e arrependido. Nós temos que entender isso. Viver para Ele. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?